Você já ouviu falar em Cassandra? Na mitologia grega existe um conto bem interessante que traz uma importante lição de vida, e não só de vida, mas também dessa jornada espiritual. E bom, para começar esse conto, Cassandra era uma das filhas do rei Príamo e da rainha Hecuba de Troia, e ela era descrita como uma jovem de grande beleza e inteligência. Ela era também sacerdotisa do grande deus Apolo, o deus da luz e da profecia. A questão aqui é que o deus Apolo, quando viu Cassandra, ele ficou encantado com sua beleza, e como uma forma de demonstrar esse amor, Apolo ofereceu-lhe um presente, um dom magnífico, o poder da profecia. Ele a ensinaria a ver o futuro, a compreender os desígnios dos deuses e a enxergar os destinos dos homens. Em troca, desejava apenas o seu amor. Cassandra, no início, aceitou o acordo. No entanto, após receber esse dom, começou a recusar-se a corresponder ao desejo de Apolo, que, furioso por ter sido, em sua visão, traído por Cassandra, ao invés de simplesmente tirar os poderes dela, ele preferiu por não retirar o seu presente, mas sim amaldiçoá-lo. Ela então continuaria a ter essas profecias, porém ninguém jamais acreditaria em qualquer uma das suas profecias, por mais verdadeira que elas fossem. E a partir daquele momento, Cassandra viveu um destino cruel. Ela podia ver o que estava por vir, mas era tratada como insana, histérica, louca, ignorada e ridicularizada por aqueles que mais precisava convencer. Ela previu a queda de Troia, sabia que a cidade seria destruída se seu irmão trouxesse Helena de Esparta para dentro dos muros. Porém, ninguém a ouviu. Avisou sobre o cavalo de madeira deixado pelos gregos, implorou para que não levassem para dentro dos muros. E mais uma vez, foi ignorada. E segundo alguns relatos, ela chegou até a tirar pedras contra o cavalo de madeira, enquanto gritava que dentro dele existia guerreiros inimigos. Porém, é claro, ela foi impedida e novamente ridicularizada e até agredida. E por fim, ela previu a sua própria desgraça. Viu que seus esforços, por mais que ela tentasse muito, eles não iriam adiantar. E após a queda inevitável de Troia, ela seria arrastada como escrava para a Grécia. E bom, novamente as profecias se concretizaram. Cassandra foi então levada como escrava e concubina de Agamenon, o rei de Micenas, e retornou com ele após a guerra. Mesmo nesse ponto, ela continuou tendo visões terríveis, chegando a prever a sua própria morte e a morte de Agamenon, assassinados por Clitemnestra, a esposa traída do rei e seu amante Egisto. E mais uma vez ela avisou sobre isso, tentou gritar, profetizar para todo mundo, e mais uma vez ela foi ignorada e considerada louca. E Cassandra foi assassinada no palácio de Micenas, como ela havia então previsto. Seu nome se tornou ao longo da história símbolo da verdade ignorada, da sabedoria que não encontra ouvidos e da injustiça imposta à voz feminina. Na literatura, na psicanálise e na filosofia, ela representa o arquétipo da profeta insana, aquela que vê além da ilusão, mas paga o preço da incredulidade alheia. E bom, aqui a gente termina o conto de Cassandra e começa a parte mais legal, que é o que tudo isso quer nos ensinar. Porque quando alguma pessoa começa esse processo de autoconhecimento profundo, de espiritualidade ou de cura emocional mesmo, ela frequentemente é chamada de estranha, radical, sensível demais, ou até mesmo esse termo, louca. E é o mesmo peso de ver com clareza em um mundo que ainda prefere a sombra. Cassandra tinha visões do que viria, mas ninguém acreditava nela. Então isso simboliza aquele momento em que alguém desperta para uma verdade interna ou espiritual e começa a perceber padrões, mentiras coletivas, ilusões sociais ou emocionais, enquanto os outros continuam vivendo nessa espécie de
piloto automático, ou seja, ela não era rejeitada por estar errada. Afinal, as profecias dela todas se cumpriram, mas ela era rejeitada por dizer aquilo que ninguém queria encarar de fato. E isso se reflete na dificuldade de falar verdades para si mesmo ou para os outros. Às vezes, a sabedoria espiritual leva a uma lucidez dolorosa. Perceber que certos relacionamentos são tóxicos, que seu estilo de vida é insustentável e que o ego está em guerra com a alma, e sempre vão estar. Essas verdades nem sempre são bem recebidas, nem por você mesmo, e nem por quem te cerca. E outro ponto importante para se destacar do conto é que, assim como Cassandra, que foi isolada, ridicularizada e desacreditada, o despertar espiritual muitas vezes traz essa mesma solidão, essa crise existencial e esse rompimento desses laços antigos. O processo de despertar, diferente do que muita pessoa sai dizendo por aí, não é só sempre luz e paz. O despertar pode ser confuso, doloroso e solitário, porque muitas vezes envolve deixar para trás antigas crenças, amigos ou formas de viver que já não fazem mais sentido. Ou seja, a loucura no conto, ela é simbólica, é o colapso de velhas estruturas para abrir espaço para algo maior. E ainda dá pra gente ir mais a fundo na simbologia desse conto. Cassandra é uma figura feminina, intuitiva e conectada ao sagrado, e sua voz é deslegitimizada. Esse ponto remete à desvalorização do feminino e do lado emocional, da intuição e da sabedoria interior. Infelizmente, muitas pessoas aprendem desde cedo a silenciar essa intuição, porque foram ensinadas a confiar apenas na razão, nos números, no que os olhos podem ver, né? No externo. E o despertar é muitas vezes apenas esse reencontro com a sua intuição, com o corpo, com os sonhos e com o invisível. E isso pode parecer loucura até nos dias de hoje, em uma cultura que infelizmente só valoriza o visível. Então, a visão espiritual não te isenta do sofrimento, mas te oferece sentido dentro dele. Enfim, eu me chamo Lauri, muito obrigado por assistir até aqui e espero te ver em breve em algum outro conto. Lembre-se sempre de espalhar a verdade e até mais.